Graça e paz, você está no CAB. Eu sou o pastor Janoí Mamedes. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Como eu já expliquei a você anteriormente, aqui eu falo rapidamente do capítulo e envio para você algumas anotações importantes, tá? Para você pesquisar ou para você utilizar o que eu enviei. E no teste vai cair aquilo que eu mandar para você, tá bom? Não vou colocar nada que não tenha enviado, mas tome cuidado com as pegadinhas, tá bom? Então leia com atenção o texto bíblico. 90% das respostas estão aqui, tá? E outras em comentários que eu vou estar passando para você. Bem, o capítulo 12 começa com uma defesa de Pedro. Que defesa é essa? Os da circuncisão, assim Lucas chama, aqueles que achavam que os novos cristãos deveriam seguir as leis ainda judaicas, inclusive a circuncisão. Ou seja, esses homens, eles estavam achando que o judaísmo ainda tinha muito valor, ele precisava ainda ser cumprido para que a pessoa pudesse, então, ser um cristão. Então, pregar o evangelho para outras pessoas tinha que pregar também o judaísmo. Pedro, então, é chamado a atenção e ele explica tudo o que aconteceu. Preste atenção nisso. A palavra circuncisão deve ser pesquisada, você deve saber o que é, tá certo? É bom ter uma ideia aqui que aparecem algumas cidades importantes, mas o que eu quero destacar para você, a partir do versículo 19, tá? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio sobre Estevão, se espalharam até a Fenícia, a Chipre e a Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, ou seja, os da circuncisão já estavam influenciando demais a igreja. Então havia uma influência muito forte. Então havia uma divisão já. A igreja que começou há pouco tempo já estava dividida. E aqueles que achavam que deveria pregar ainda as leis também do Antigo Testamento. Bem, continua essa história, mas ainda no capítulo 11 tem uma história interessante. Aparece de novo Barnabé e aparece Saulo. Barnabé vai procurar Saulo para fazer esse importante trabalho, porque lá em Antioquia ele percebeu que o solo era fértil. Eles começam a pregar e a casa enche, e as pessoas começam a procurar. O Lucas destaca aqui que uma multidão. Mas eu queria também que você lembrasse que aparece nesse texto algo muito importante para a história da igreja. Olha só. No versículo 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? Antioquia. Uma coisa interessante, Paulo estava em Tarso. Paulo foi chamado, foi levado, ou seja, será que Paulo estava parado, estava desanimado por conta da perseguição que já estava sofrendo? Mas olha aqui, que Deus reaviva Paulo e usa também Barnabé. Bem, tem a história aqui de Ágabo, que prediz grande fome. Estou lendo aqui tranquilo, nada tão especial para ser destacado, tá bom? E aí você presta atenção nisso. O capítulo 12 começa com a perseguição da igreja. Bem, Herodes, eu vou explicar para você que Herodes é esse, vou botar tudo lá para você. Vou explicar para você onde ele governava, que ligação é essa que ele tem, né? E aí ele mata, ou manda matar Tiago. Tiago, irmão de João. Não Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, irmão de João. Certo? E ele vai ser morto aqui. Pedro preso, já para ser morto também depois da Páscoa. É o que ele faz. Mas, milagrosamente, Deus liberta Pedro da prisão. Observe essa história, anota tudo. Uma curiosidade é que o portão abre automaticamente. Eu vou destacar algumas palavras pequenas em grego para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse texto. Mas eu queria que você pensasse no que aconteceu aqui, um livramento de Deus. Tá? Então, figuras importantes para serem lembradas para o teste: Tiago,
Esse Tiago aqui, irmão de João. Não confunda com outro Tiago. Herodes. Que Herodes é esse? Né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, você vai ter informações sobre isso. Pedro é livre da prisão e ele vai para uma casa. Aqui é importante que destaca a casa que eles se reuniam. A casa de quem? Maria. Maria, mãe de João Marcos. João Marcos vai aparecer em uma dessas viagens missionárias aí, daqui a pouco a gente conversa. Então, a casa de João Marcos era uma casa onde o povo de Deus se reunia, tá bom? E aí vai acontecer uma história engraçada ali e muito interessante. E aí finaliza com a morte de Herodes. Bem, esse Herodes é o Herodes Agripa, mas eu vou te passar mais informações depois. Então, isso que eu quero que você grave. No capítulo 11, tá bom? A história de Barnabé buscando Saulo de Tarso, tá? A defesa de Pedro. No capítulo 12, Pedro livre da prisão. Mas eu quero que você aprenda um pouquinho sobre Herodes. Quem era esse Herodes? O que fazia esse Herodes? E quem ele matou? Né? Nesse caso aqui, dos discípulos, ele matou Tiago, Tiago, irmão de João. Tá bom? Então, vamos estar lendo a palavra, prestando atenção, lendo as informações que eu vou mandar para você. Fica com Deus. Bom teste, boa leitura, bom estudo, graça e paz.